eu sou obstetra do Grupo Notre Dame Intermédica e hoje nós vamos falar sobre diabetes na gestação. A grande maioria de vocês já deve saber o que é o diabetes, porque infelizmente é uma doença que está cada vez mais frequente na população. Diabetes nada mais é do que um excesso de açúcar no sangue, que pode acontecer devido ao consumo excessivo de açúcar ou uma produção insuficiente de insulina pelo pâncreas. Podemos ter duas situações distintas, ou a gestante era diabética e agora está grávida, ou ela descobre a diabetes no momento da gravidez. Como é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é feito através de uma alteração no exame de glicemia de jejum colhido no início da gestação. Se esse valor vier a maior ou igual a 92, o diagnóstico do diabetes é feito. Agora, se esse valor inicial estiver normal, com mais ou menos 24 a 28 semanas, o médico do pré-natal solicita uma curva glicêmica. Se esse valor estiver alterado, é feito o diagnóstico do diabetes na gestação numa fase mais tardia. Quais são os fatores de risco? Os principais fatores de risco para desenvolver diabetes na gestação são idade materna acima de 35 anos, obesidade, sobrepeso, ganho excessivo de peso na gestação, antecedente familiar de diabetes ou diabetes gestacional numa gestação anterior. Por que precisamos controlar a glicemia da gestante de uma forma tão rígida? Primeiro, porque o diabetes é uma doença silenciosa. A grande maioria dos pacientes com esse diagnóstico não sentem absolutamente nada. Dessa forma, é muito importante a gente fazer o controle para saber se essa doença está compensada ou não. Fora isso, durante os 9 meses de gravidez, mãe e bebê funcionam como um corpo só, ou seja, o excesso de açúcar que estiver na circulação sanguínea da mãe passa instantaneamente através da placenta para a circulação sanguínea do bebê. Quando esse bebê recebe esse excesso de açúcar ao longo de toda a gestação, primeiro que pode acontecer várias complicações. O pâncreas dele fica sobrecarregado, tendo que produzir uma quantidade muito aumentada de insulina. E isso pode gerar um efeito contrário, que seria a hipoglicemia logo depois do nascimento. Outras complicações também podem acontecer. Quando ele recebe um excesso de açúcar, ele começa a ganhar peso de uma forma muito rápida. É por isso que vocês já devem ter ouvido falar que filhos de diabéticas descontroladas podem nascer com 4, 5 ou até 6 quilos. Além disso, aumenta o risco de icterícia, de desconforto respiratório e, em casos extremos, inclusive o óbito desse bebê. Para evitar essas complicações, precisamos controlar a glicemia da mãe, sendo necessário o controle de no mínimo 4 vezes ao dia da glicemia capilar. Além disso, outras 3 coisas são necessárias: reeducação alimentar, atividade física e controle do peso. Através da reeducação alimentar, vamos diminuir o consumo de glicose. Através da atividade física, aumentamos a queima dessa glicose, aumentamos o nosso metabolismo e dessa forma conseguimos chegar ao controle do peso ao longo da gestação. Se mesmo após essas medidas o controle da gestante não estiver adequado, aí a insulina vai ser necessária. A insulina é uma droga extremamente segura para ser utilizada na gravidez, ela não causa malformação, ela não vicia e a grande vantagem é que ela atua somente no corpo da gestante, não passa para a circulação do feto. Dessa forma a gente controla os valores de glicemia da mãe e consequentemente do bebê também. Bom, e o parto? Então, por conta da diabetes gestacional, eu preciso fazer uma cesariana? Não, a cesariana não é necessária. O ideal, inclusive, é que toda gestante tivesse compensado o suficiente, com o peso do feto adequado, líquido normal, para esperar até as 40 semanas e entrar em trabalho de parto espontaneamente. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece e se por acaso o bebê estiver muito grande, o líquido estiver aumentado ou os controles da mãe não estiverem adequados o suficiente, esse parto pode ser antecipado. E no pós-parto? No pós-parto tudo volta ao normal. Não é mais necessário esse controle glicêmico rígido, mas a gente recomenda a realização de curva glicêmica mais ou menos 6 semanas pós-parto para avaliar se o diabetes foi só transitório da gravidez ou se persistiu depois do parto. Se a curva glicêmica vier alterada, significa que esse diabetes persistiu e aí a paciente tem que fazer o acompanhamento e seguimento com o endocrinologista. Se a curva vier normal, o diabetes foi somente transitório da gravidez.
mas é importante ela saber que o risco de desenvolver diabetes tipo 2 aumenta em quem já teve diabetes gestacional. Por isso, recomendamos manter práticas de atividade física e uma alimentação saudável para evitar que você vire diabético no futuro.